Lá vem aqui hoje, eu de novo, minha gente, com o quadro Fala que eu te escuto. Ok, não tínhamos esse quadro até 5 minutos atrás, mas eu espero que vocês gostem desse nome, porque, né, a gente precisa trazer umas inspirações, fazer o quê? Um benchmarking em outros setores para que a gente esteja no oceano azul, não é mesmo? É o seguinte, minha gente, eu tô compilando aqui, numa folha rasgada, ela tá rasgada porque eu precisei dela. Precisei de um pedacinho de coisa pra poder arrumar esse troço que tá aqui pra vocês. Uma plantinha pra ficar o quê? Bonito, que hoje eu amanheci com a vontade de ficar bonita no cenário. Eu compilei aqui as mensagens, algumas mensagens que eu tenho recebido recentemente, aí eu anotei aqui pra ficar mais fácil pra mim. E aí, então, assim, se você tiver dúvida dessas coisas, ou quiser ter sua dúvida resolvida em vídeo, você pode me mandar mensagem lá no direct que eu tô fazendo assim pra ficar mais fácil pra mim. E qual foi o caso aqui dessa vez? É o seguinte, eu sou gestor de tráfego e eu tenho um problema com me destacar no mercado. Eu não consigo quebrar as objeções do cliente e eu gostaria de aprender a melhorar o meu poder de negociação. Esse é o problema da pessoa. Então, gestor de tráfego. O gestor de tráfego é uma pessoa, para quem não conhece, gestor de tráfego é a pessoa que faz anúncios, os anúncios que você enxerga, tem um gestor de tráfego por trás que elaborou aquele anúncio. E qual é o problema? Que tem alguns problemas aqui nessa fala dessa pessoa, de misturas, né? Eu sempre gosto de mostrar pra vocês como que a pessoa tá pensando e por que o que ela tá pensando é uma mistura. Vou arrumar meu... Pronto. Detalhista? Não, imagina. Qual é aqui o ponto? Ele fala assim, não consigo quebrar as objeções do cliente. Então, é o seguinte, o cliente ter objeção é uma coisa séria, porque assim, ó, qual é o conceito de uma objeção? Objeção é um contra-argumento frontal que o cliente dá em relação a algo que você falou. Então, você fala assim, tá aqui uma proposta de gestão de tráfego. Aí o seu cliente fala, eu odeio gestão de tráfego. Você fala, não vou oferecer o serviço de social media. E aí o seu cliente fala, eu preciso especificamente de social media. Isso é uma objeção, ele traz um contra-argumento frontal para poder quebrar aquilo que você está dizendo ou tirar a credibilidade de alguma forma. E normalmente o que as pessoas veem o cliente falando, ouvem o cliente falando, são preocupações, não são objeções. Então, como é que acontece lá dentro da cabecinha do cliente? Ele tá lá vivendo a vida dele, e aí ele fala assim, ó céus, quem poderá me ajudar? Ó Deus, aqui no caso dele, eu não estou conseguindo vender tanto quanto eu gostaria. Quem poderá fazer um anúncio para mim para aumentar minhas vendas? Ó, quem será? Aí, o que ele faz? Vai atrás do gestor de tráfego. E aí, quando ele tá lá ouvindo o gestor de tráfego, ele tá tipo assim, sei que esse cabra sem vergonha vai me ajudar. Ele quer meu dinheiro, não vai fazer nada. Vai ser mais uma dessas agências aí que cobra, mas não faz nada. E toda vez que eu pergunto alguma coisa, não me dá explicação. Isso é o que tá na cabeça da pessoa. Então, no primeiro momento, lá na reunião de investigação, o que o seu cliente quer ouvir você dizer é como... Não é na reunião de investigação, não. Na reunião de investigação, o seu cliente quer ser ouvido. Ele quer ter certeza que você entendeu o caso dele. Da mesma forma que você tem dúvida se esse vídeo aqui vai servir para o seu caso especificamente, porque o seu caso tem um monte de particularidade, porque no seu caso, e eu como especialista digo assim, não filho, você está dizendo complexo? Pois é, então é a mesma coisa. Só que ainda assim, você quer que eu te responda o seu caso. É por isso que vocês me mandam as mensagens e por isso que os vídeos que eu faço respondendo o caso concreto dá mais audiência. Por causa disso, porque a pessoa quer ver no caso dela, nem que seja você repetir o que você já fala, mas no caso dela. Então, na primeira reunião, que é a reunião de investigação, a pessoa quer ser ouvida para ter certeza que você entendeu o caso dela. Daí, na segunda investigação, segunda reunião, que é a reunião de apresentação, o que a pessoa quer? Ela, enquanto você está ali apresentando sua proposta, a pessoa, ela está olhando para você e pensando assim, será que essa pessoa tem capacidade para me ajudar? Por que esse troço que essa pessoa está apresentando vai encaixar? De que forma que isso que essa pessoa está falando vai resolver os problemas específicos que eu narrei para ela que eu tenho? De que forma que isso vai se encaixar? Ele não quer saber o que você vai fazer.
foda-se o que você vai fazer. Ele quer saber se você vai resolver o meu problema, como que você vai resolver o meu problema. É isso que ele quer saber. E depois, então você tá ali falando, blá, 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 tá aqui, ó, eu vou, isso aqui é um anúncio, isso aqui é Google Ads, eu vou lá colocar os negócios seu lá no Google Maps, aí eu vou arrastar, clica aqui, aí você vai investir aqui, não sei o que, não sei o que. Aí você tá lá falando e o cara tá tipo assim, você vai resolver meu problema? Vai ou não vai? Será que vai? Será que... tá. Você terminou de falar, apresentou o preço. Pá, é X mil reais, é R$1.000 por mês, R$2.000, R$1.500 mais 5%. Beleza, você fez a apresentação do preço, acabou a fase de vendas, acabou. Falou o preço, acabou a fase de vendas, vocês entraram na fase de negociação. Aí o que o seu cliente vai estar ali na cabeça dele? Ele vai ficar assim. Enquanto você estava falando, ele estava se perguntando se o que você estava dizendo resolvia o mesmo problema dele, se você tem capacidade. Só que depois que você está chegando ali no final, ele começa a criar um cenário na cabeça dele pensando assim, isso aqui pode me dar problema aqui, isso aqui eu já ouvi uma outra pessoa falando, certeza que vai dar problema, eu acho que pode ser que não resolva tal coisa assim. Ele começa a criar cenários mentais, já partindo do princípio que ele está tendo a prestação de serviço com você. Então, ele tem preocupações, ele se ocupa previamente, preocupa a mente dele com cenários hipotéticos futuros que podem acontecer a partir da sua prestação de serviço. Isso é uma preocupação e isso é diferente de uma objeção, porque a forma de lidar com as duas é completamente diferente. Se a pessoa tem uma objeção, depois de você apresentar a sua proposta, a pessoa fala assim, não é isso que eu preciso, é de outra coisa, significa que você falhou lá na reunião de investigação. Significa que você não conseguiu nem ouvir o que seu cliente quer. Significa que o cliente te contou a história dele e foi insuficiente para poder você montar uma proposta que faça sentido para a realidade dele. Se o cliente apresenta objeção, você falhou na reunião de prospecção, você falhou em levantar problemas e mapear as consequências desse problema na vida da pessoa. Beleza, se a pessoa apresenta preocupações, ela tá criando cenários mentais e falando, não, mas aí eu vou ter que investir, a gente vai aumentar o valor que a gente vai investir em tráfego por mês, mas como é que eu sei se isso vai os clientes que chegarem aqui na minha loja, se eles vieram do tráfego ou vieram do meu próprio esforço de vendas. E aí, mas por exemplo, eu já tive experiência com uma outra agência que eles não faziam a parte de design. Você faz o design? Como é que eu vou resolver esse problema do design para poder fazer os anúncios? A copy, você faz? Quem que vai fazer a copy? Como é que eu vou resolver esse problema? Daí, o que você precisa fazer? Você tem que conseguir mostrar para a pessoa de que forma você vai resolver essa preocupação dela. Só tem 3 coisas nessa vida, 3 coisas, grava isso. Existem 3 coisas que você não pode fazer de forma alguma. Isso é um problema sério, você perde sua venda, perde credibilidade, perde qualquer coisa que você tinha conseguido até aquele momento, você perdeu. No momento que você faz uma dessas 3 coisas. A primeira coisa é prescrever. Tipo, eu tenho medo que depois que eu comece a contratar esse serviço, os clientes continuem vindo, os mesmos clientes que já vinham, só que agora eles estão vendo os anúncios. Então tem os mesmos clientes, eles estão vendo os anúncios, então na verdade não valeu a pena o meu investimento. Aí você pega e fala assim, não, você não pode pensar assim, você tem que pensar assim, assim, assim. Você tem que entender que um negócio, não, você não fala dessa forma. Quando você fala dessa forma com o cliente, é no formato, o teor do que você vai dizer é a mesma coisa, mas a forma como você fala, parecendo que você é um médico ali que está prescrevendo qual é a forma que ele tem que gerenciar o negócio dele, qual é a forma que ele tem que tomar a decisão, parece que você não está tendo empatia com o problema dele. Parece, a maneira como você diz, parece que você não se importa com as consequências que o seu trabalho vai gerar na vida da pessoa. Então, como que você age? O cliente falou algo parecido com isso, você vai dizer assim, eu entendi. Mas, por exemplo, hoje, como é que você sabe, você controla a quantidade de pessoas? Pergunta! Deixa a pessoa te contar. Tá, como é que constrói uma solução junto ali com ela na hora? Como é que a gente poderia fazer? Tem alguma coisa específica? Vamos, então, criar ações onde a pessoa, por exemplo, ela tem que apresentar o anúncio? Pode ser? Sabe, você vai construir a solução junto com a pessoa, compreendendo o problema que ela tem. E não ficando... Talvez, gente, você vai fazer 10, 15 reuniões e as preocupações são as mesmas, normalmente são as mesmas.
E você vai falar a mesma coisa, você vai fazer o mesmo processo, chegar na mesma conclusão. Só que cada cliente vai se sentir único, porque ele não sabe que todo mundo tem o mesmo problema. Ele não sabe que todo mundo vive a mesma coisa. E não é obrigação dele saber. É obrigação sua saber e é obrigação sua tratar cada cliente como único. Tratar cada cliente como especial. Porque isso sim vai fazer ele perceber que você se preocupa com ele e que você está disposto a construir uma solução que não é uma solução padronizada, mesmo que seja. Porque muitas vezes não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é a mesma coisa. Só que ele tá te ouvindo, ele confia. É isso. Tá, segunda coisa que você não pode fazer de forma alguma, minimizar o problema. Não, isso aí não é importante não. Deixa eu te falar, isso aí é o menor dos seus problemas. Não, isso aí, nada a ver, você tá se preocupando à toa. Minimizar o problema da pessoa, a preocupação que a pessoa tem é muito ruim. Tenta imaginar você em um momento que você estava, sei lá, ansioso por algum motivo, estava com medo de algo acontecer. Ou então, por exemplo, imagina que eu tô conversando com você numa reunião e você fala assim, Fernanda, eu tô lá com esse gestor de tráfego aqui. Aí ele fala assim, nossa, Fernanda, eu não consigo quebrar as objeções do cliente, tá? Eu falo, não, isso aí não é problema não. E a pessoa tá ali, ela acha que esse é o maior problema da vida dela. Ela sente que ela não tá conseguindo progredir na vida porque ela não consegue quebrar as objeções do cliente. E ela tá ali super preocupada, maquinando e se culpando até por causa disso. Só que você chega e fala pra ela, não, isso aí não é um problema não. Pelo amor de Deus, que falta de sensibilidade com a pessoa. Se ela tá preocupada, é um problema pra ela, mesmo que pra você não seja. Talvez pela sua experiência, você compreende que aquele tipo de problema realmente ele é menor do que às vezes a pessoa percebe que ele seja. Mas isso não te dá o direito de minimizar o problema da pessoa. É tipo você chegar no psicólogo e ele falar que seus traumas de infância não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Então o que você faz nessa situação? Ouve. Tem certos tipos de preocupações que a pessoa vai ter que não tem como você resolver. Então, por exemplo, vamos supor que esse gestor de tráfego aqui não fizesse a parte de design. Então, ele faz lá o anúncio ele tem 3 partes. Tem a parte visual, a imagem, os desenhos que vão ali, tem o texto, que é a copy, e tem o anúncio em si, a elaboração, a estruturação do anúncio dentro da plataforma de gestão de anúncios. Então, são 3 elementos que precisam acontecer para um anúncio chegar para o consumidor. Beleza, desses 3 elementos, o gestor de tráfego, em essência, só faz um deles. Só que sem os outros 2, não tem como ter anúncio. Não tem como, é uma condição sine qua non. Ou o gestor de tráfego vai gerenciar um anúncio que não existe, uma arte que não existe. Não tem como. Aí, o que o cliente pergunta, por exemplo? Você faz o design? Não, você não faz o design. Você não faz o design, você pode indicar uma pessoa, mas você não faz o design. Aí o cliente fala, nossa, mas eu não sei se vai valer a pena pra mim dessa forma, porque o design como é que eu vou resolver isso? Eu não sei fazer design, eu não consigo mexer no Canva, por exemplo, eu não entendo de Photoshop, como é que eu vou resolver isso? Você não vai falar pra ele, não, isso aí não é importante. Porque o que acontece no tráfego? A gente que mexe com marketing, a gente sabe que não são as artes mais bonitas que performam. São as artes que têm a informação que o consumidor quer ouvir. E às vezes são as artes mais simplesinhas, mais feinhas, mais nada a ver, mais brocochó. São as artes que mais performam. Você não vai falar para o seu cliente que isso não é importante por causa disso, daquilo outro, diminuindo até o trabalho de uma outra pessoa, né, do designer. Você vai tentar achar uma solução, tá? E se, por exemplo, eu fizesse uma parceria, já incluísse aqui no serviço mais R$500 para poder ter X artes por mês? O que você acha? Daí, se você tiver alguma arte a mais, aí você pode falar com o designer. Você vai buscar resolver a solução junto com ele. Só que se nenhuma dessas coisas for uma solução para o seu cliente e aí ele sentir que isso não resolve o problema dele, não resolve uma preocupação, não tem o que fazer. Porque, por exemplo, às vezes ele pode dizer assim, não, o meu sócio, ele tem muito medo de contratar 3 pessoas diferentes para poder trabalhar com o mesmo tipo de assunto, como é o caso do tráfego, porque ele fica inseguro e ele acha que isso é muito ruim. Você tem como trazer o sócio para reunião? Não, ele quer que eu resolva isso. Aí é uma preocupação que você vai falar o quê? Não tem como você minimizar o problema. Se você faz isso, parece que você não está tendo empatia, você pode até tentar negociar alguma coisa com a pessoa, só que ele é um obstáculo intransponível. E as preocupações, elas têm essa característica, elas têm uma característica emocional que
muitas vezes são medos da cabeça da pessoa. Ou é o medo da cabeça dela, ou às vezes está relacionado à visão de mundo da pessoa. O que já aconteceu comigo? Eu fiz uma proposta uma vez para um cliente, era uma proposta de upsell. Então a pessoa já tinha comprado a mentoria comigo, daí eu fiz essa segunda proposta. Ela era uma proposta onde eu seria estrategista dessa pessoa. Eu iria produzir o conteúdo pela pessoa. O maior problema que esse meu cliente estava tendo na época era a quantidade de coisas que ele precisava fazer. Era uma equipe de 2 pessoas que gerenciava uma empresa que faturava uma média de 50, 70 mil por mês. Aí eles contratavam alguns freelancers de vez em quando pro lançamento, e eu falei assim, não, beleza, eu vou ser estrategista de conteúdo de vocês, tá aqui, essa aqui é a minha proposta. Eu propus na época... Foi acho que 5 mil reais por mês, um negócio assim. Eles já estavam me pagando 2.500 por mês pela mentoria. Então é o dobro do valor. Só que com esse dobro do valor, eu tiraria deles uma média de 3, 4 horas de trabalho por dia. Isso é muita coisa. E não somente tirar 3, 4 horas de trabalho, como também o impacto do meu trabalho ele é muito alto. Quando eu tô como estrategista de conteúdo, bom, nas minhas mídias foi o que eu fiz. Em 2 meses consegui 50, no total, mais de 60 mil seguidores no total. No TikTok e Instagram. Então, eu sei da força do meu trabalho e sei que só com o meu trabalho, que é orgânico, eles conseguiriam praticamente, eu chuto, a minha estimativa é que aumentaria mais ou menos 50% do faturamento deles com a proposta que eu fiz. Só que eles tinham um medo tão grande, os dois, eles tinham um pensamento assim muito... pequeno, sabe? Eles tinham um pensamento de pagar a conta. Eles ficavam assim, não, mas como é que eu vou pagar essa conta? Não, mas como é que eu vou pagar essa conta? Eu falei pra eles, ó, faltam 5 semanas pro próximo, eram 5 ou 6 semanas. Eu sei que a época que eu fiz essa proposta tava bem num período assim, que era um mês que eles não lançariam, porque era um mês que tinha baixa, ou eles iam viajar, alguma coisa assim. Daí eu falei assim, olha só, daqui 5 semanas você ainda falta pro lançamento. Então, até lá, você vai conseguir ver o valor do meu trabalho. A gente pode fazer o seguinte, se você não tiver pelo menos X mil leads orgânicos vindo só pelo meu trabalho, a gente rescinde, não tem problema, eu te dou essa garantia. Agora, se a gente bater esse mínimo, aí a gente continua o trabalho na captação de leads. Eles não fecharam de jeito nenhum. Não fecharam, eles falaram assim, Fernanda, mas aí como é que eu vou pagar? Era isso que eles falavam, com essas palavras. Como é que eu vou pagar isso? E se eu não conseguir te pagar? E se não sei o quê? Porque a conta? Porque o boleto? Porque eu já fiz investimento? E aí eu tenho medo? Não. E eu falei, meu Deus do céu, nossa senhora. Segura na mão de Deus. Então, gente, tem coisa que é assim, entendeu? Não tenho o que fazer, eu tenho resultado, tenho competência, eu tenho como mostrar, dei garantia, eu fiz tudo que estava no meu poder. Agora, se eles acham que não tem o que fazer, eu vou fazer o quê? Tá dentro da mentalidade da pessoa, é uma preocupação que ela tem baseada nela mesma, baseada em nada. E tá tudo bem, porque a vida é dela, E sejam as consequências positivas e negativas, quem vai arcar com as consequências é o cliente. Então tá bom. Aceita que você não tem o poder de ficar convertendo qualquer pessoa que aparece na sua frente para ser seu cliente, tá tudo bem. Vendas é sempre exceção. Com algumas exceções, quando você se torna muito bom em vendas, você vai ter um percentual de conversão acima da média, tá tudo bem com isso. Acima da média eu digo, a média que as pessoas fecham, 10%. Quando você já é assim, um bom vendedor, 30%. Se você é um vendedor excepcional, você consegue chegar entre 50, 60, acima de 60 já é tipo o nível hard, entendeu? Então, tá tudo bem, via de regra é exceção, tudo certo. Qual o terceiro erro? Primeiro erro é prescrever, segundo erro minimizar e o terceiro erro, eu esqueci qual que é. Eu esqueci qual que é o terceiro erro. Calma aí, deixa eu tentar lembrar aqui. Prescrever, minimizar... tá. É você pegar e começar a falar mal da concorrência. Você quer... Porque o que você faz? O que acontece com a gente... Com o vendedor, né? Na hora que ele tá vendo que o cliente dele tá prestes a desistir. Você começa a querer fazer tipo uma guerra russa, assim, ó. Aí você quer queimar todo o campo e queimar tudo que tem ao redor para poder
falar assim, não, tudo é infértil. A única coisa fértil que tem aqui, a única solução que vai te trazer prosperidade é a minha. O resto, nenhuma outra vai te trazer. Inclusive, eu recebi recentemente umas histórias do pessoal lá no Instagram falando assim, não, já teve vendedor que falou pra mim que eu nunca ia conseguir um trabalho tão bom quanto dele e que eu ia passar minha vida com aquele problema. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, tenha misericórdia com uma pessoa dessa. Nossa Senhora, perdoai aqueles que não sabem o que falam, Senhor, porque realmente nós temos pessoas que estão precisando de muita evolução na nossa vida. Enfim, não faça isso, não faça isso, de forma alguma. Primeiro que isso é antiético, né? Isso entendeu? Você não gostaria que alguém estivesse te queimando e você nem tá sabendo. Segundo, porque isso descredibiliza demais, demais. Isso é um movimento infantil. Isso é um movimento infantil, gente. Você falar assim, não, pois é, eu entendo. Por exemplo, eu fui fazer um orçamento lá de depilação a laser. Aí a vendedora, ela falou assim, não, porque tem outras instituições que eu tava com as minhas preocupações, em relação à dor e tal, etc. E eu não gosto de depilação a laser. Eu não sei nem o que eu fui fazer lá, mas tudo bem. Aí eu falei, né, que eu já tinha tido uma experiência negativa, eu não tava... Aí eu falei, não, beleza, só queria saber os valores, mas ok. E aí ela começou a falar assim, sem parar. Começou a falar assim, não, não, porque as outras instituições, os outros lugares lá de laser, eles usam um laser que eles realmente dão muita dor. Porque o que um vendedor faz? Ele fala pra você que vai fazer, sei lá, a região da perna e fala assim, eu vou te dar a parte interna da coxa, mas na verdade já tá incluso. E aí tem outros vendedores que eles não se importam. Eles falam assim, não, você não vai sentir nenhuma dor. Não pode falar que não vai sentir nenhuma dor. E aí ela começou a fazer um terrorismo, assim, tipo, todos os lugares do mundo são... Basicamente o que ela tava dizendo todas as instituições que existem de depilação a laser são incompetentes. A única competente é a que ela trabalha e a única vendedora boa é ela, porque ela sabe o que o cliente precisa e ninguém mais no planeta Terra sabe. Gente, isso é muito infantil. Parece que você tá, primeiro, menosprezando a inteligência do seu cliente fazendo um negócio desse, porque parece que o cliente não é adulto o suficiente para poder perceber que isso é uma jogada baixa de manipulação. Segunda, parece que você tem algum tipo de problema de autoestima, né? Porque que medo é esse de perder o cliente? Quem é bom mesmo, você nunca vai ver, sei lá, imagina aí uma pessoa que você admira, que você fala assim, nossa, essa pessoa deve ser um excelente prestador de serviço, ou essa empresa aqui deve prestar um excelente serviço. Você acha que essa pessoa vai ficar lá mendigando sua atenção e fazendo terrorismo, tipo, não, ninguém presta, só eu? Não, se você quiser, você quer, você não quer, filho, tá bom. Não tem como eu fazer nada por você, ou você quer ou você não quer, e tá tudo certo. A gente segue a vida. Então, isso diminui sim a sua credibilidade, porque parece que você tá desesperado, precisando do cliente. Não faça isso, isso é tão deselegante, tão feio. Então, as formas de superar, eu falei, né, só recapitulando aqui, a forma de superar as objeções se for o problema realmente de objeção, é um contra-argumento frontal que o seu cliente trouxe para você, o seu problema foi lá na reunião de investigação, e aí eu tenho outros vídeos que falam sobre isso, que você tem que mapear o problema, etc, etc. Se o seu problema, se a pessoa está apresentando preocupação, o que você precisa fazer é tentar construir uma solução junto com ela, ouvi-la atentamente em relação às preocupações que ela tem, e o que você não conseguir resolver, porque é uma preocupação que está fora da sua capacidade de resolução, você deixa, e é isso aí. Só você não controla tudo, tá tudo certo. Mas em qualquer um dos casos, não cometa esses 3 erros, pelo amor de Jesus Cristo, isso é muito feio. Tá bom? Um beijo no seu coração, eu espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz nesse dia de hoje. Se você não estiver, lembre-se que felicidade é um caminho. Não fica desesperado para poder querer alcançar seus objetivos profissionais. É assim um dia após o outro, gente, tem como não. Devagarzinho, entendeu? Lentamente, não é porque você quer que a árvore vai crescer mais rápido, sacou? Não adianta você ficar tochando adubo lá nela. Ela vai crescer na hora de crescer, a raiz vai germinar na hora de germinar, vai dar fruto na hora que tiver de dar fruto, a vida é assim, tá bom? Dê o seu melhor com as condições que você tem, com os recursos que você tem em mãos, esquece as outras pessoas, foca no seu caminho. Espero que você fique bem.
Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.